Ninguém esperava que aquela manhã de segunda-feira terminasse com um dos maiores constrangimentos da história da polícia brasileira. O sol mal havia nascido sobre Belo Horizonte e o trânsito da Avenida Afonso Pena fluía como de costume. Era apenas mais um dia para quem passava, até o momento em que duas vidas se cruzaram num encontro que mudaria tudo para sempre. Você já foi julgado antes mesmo de abrir a boca? Já sentiu o peso do preconceito transformar uma situação simples em um pesadelo? É justamente aí que mora a injustiça social, quando cor de pele e aparência se tornam mais importantes que documentos, competência ou caráter. Roberto Santos ajustou o retrovisor do sedã preto que dirigia pela primeira vez. 42 anos, negro, cabelo rente, barba bem feita. Vestia uma camisa social azul clara, sem gravata, com as mangas arregaçadas. Para quem olhasse de longe, poderia ser qualquer executivo indo trabalhar numa segunda-feira comum. Mas Roberto não era um executivo comum. Há 2 meses, havia sido nomeado o novo diretor regional da Polícia Federal de Minas Gerais. Formado em Direito pela UFMG, pós-graduado em Segurança Pública, com passagem pelo FBI e uma carreira impecável de 20 anos na PF. Sua nomeação tinha sido histórica. O primeiro negro a ocupar o cargo em todo o estado. Aquela manhã, Roberto dirigia rumo à sede da PF em Belo Horizonte para uma reunião crucial. Na pasta ao lado do banco do passageiro, relatórios sobre abusos de autoridade e casos de racismo institucional aguardavam revisão. Ironia que ele ainda não percebia, mas que o destino trataria de revelar em breve. O semáforo fechou na altura do Mercado Central. Roberto parou o carro, aproveitando para ajustar o ar-condicionado. Olhou pelo retrovisor e viu uma viatura da Polícia Militar atrás dele. Normal. Vivia numa cidade grande. Viaturas eram comuns. O sinal abriu. Roberto seguiu, mantendo a velocidade permitida, mas percebeu que a viatura continuava colada em seu encalço. Trocou de faixa. A viatura também. Virou à direita, a viatura acompanhou. Que estranho, pensou. Não estava fugindo, não era conhecido por nada ilegal. Apenas um cidadão comum indo trabalhar. As luzes da viatura começaram a piscar. Roberto franziu a testa. Verificou o painel. Velocidade normal, documentação em dia, carro alugado temporariamente enquanto o seu estava na revisão. Decidiu parar. Estacionou próximo a uma agência bancária, local movimentado, com câmeras. Como profissional da segurança pública, conhecia a importância de testemunhas e registros visuais. Manteve as mãos no volante visíveis. A porta da viatura se abriu. Um policial militar saiu devagar, a mão descansando próxima ao coldre. Alto, músculos definidos, pele clara, cabelo cortado militar. O distintivo no uniforme indicava Sargento João Oliveira. Oliveira aproximou-se com postura rígida, olhos escondidos atrás de óculos escuros. Quando chegou à janela do motorista, não cumprimentou. Apenas bateu no vidro com os nós dos dedos. Roberto abaixou o vidro. Bom dia, oficial. Em que posso ajudá-lo? Documentos. Rápido, disse Oliveira, sem nenhuma cordialidade no tom. Roberto pegou a carteira no banco do lado. Estendeu a habilitação e o documento do carro. Oliveira pegou os papéis, mas não os olhou. Em vez disso, encarou Roberto fixamente. Esse carro é seu? Perguntou, com um tom que já pressupunha uma resposta negativa. É alugado, respondeu. Roberto com calma. Meu carro está na revisão. Tudo está nos documentos que você tem em mãos. Oliveira sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que Roberto conhecia bem. O sorriso de quem já tinha uma narrativa pronta na cabeça. Alugado, né? Modelo do ano, importado, e você alugou? O tom dele deixava clara a descrença. Sabe quanto custa um carro desses por dia? Roberto sentiu a primeira pontada de irritação, mas manteve o controle.
Sei sim. Está tudo nos documentos. Há algum problema com isso? O problema, disse Oliveira, afastando os óculos escuros, é que esse carro foi reportado como roubado. Roberto piscou confuso. Isso deve ser algum engano. Vou ligar para a locadora. Não vai ligar para lugar nenhum. Oliveira elevou a voz, atraindo olhares dos pedestres. Põe as mãos no painel onde eu possa ver. Oficial, você está cometendo um erro. Roberto falou firme, mas sem alteração no tom. Eu trabalho na segurança pública também. Posso explicar tudo. Tá resistindo, gritou Oliveira dramaticamente. Vai sair do carro agora. Roberto respirou fundo. Conhecia esse roteiro. Já tinha visto dezenas de vídeos como esse. Manteve as mãos visíveis, gestos lentos, sem nada que pudesse ser interpretado como agressão. Tudo bem, vou sair. Mas primeiro, preciso que eu possa pegar algo no meu bolso. É minha identificação profissional. Não vai pegar nada. Oliveira colocou a mão no coldre. Saia já! Roberto saiu do carro devagar. Outras pessoas começaram a parar e observar. Alguns já puxaram os celulares para gravar. Do outro lado da rua, os seguranças do banco perceberam a movimentação. Vira de costas, mãos na cabeça, ordenou Oliveira. Roberto obedeceu, mas sua voz permaneceu firme. Meu nome é Roberto Santos. Sou diretor regional da Polícia Federal. Se você... Oliveira riu. Uma risada alta, debochada. E eu sou o presidente da República. Vocês sempre inventam essas... Parou no meio da frase. Algo na expressão de Roberto, mesmo de costas, algo no modo como ele mantinha a postura, começou a incomodar o sargento. Você conhece o protocolo 2701 para abordagem de oficiais federais? Perguntou Roberto calmamente. Está na instrução normativa que todos os policiais militares deveriam conhecer. Oliveira hesitou. Poucos conheciam detalhes tão específicos. Protocolo 2701? Isso não é... É sim. Foi implementado depois do caso de São Paulo, em 2019. Você precisa verificar a identificação antes de proceder com qualquer detenção. É exatamente por casos como esse. A confiança de Oliveira começou a vacilar, mas sua barreira defensiva ainda estava alta. Qualquer um pode decorar protocolos. Isso não prova nada. Roberto virou-se devagar, mantendo as mãos visíveis. Então me deixe provar. Estou há 20 anos na Polícia Federal. Fui nomeado diretor regional da PFMG há 2 meses. Minha última reunião foi com seu comandante-geral, Coronel Alves. Posso dizer exatamente sobre o que conversamos, se quiser. Por um momento houve silêncio. O rosto de Oliveira mudou de expressão. A agressividade deu lugar à dúvida. Você está falando sério? Roberto alcançou o bolso interno da camisa, devagar. Vou pegar minha credencial. Pode ver enquanto... Eu retiro. Oliveira observou atentamente enquanto Roberto puxava uma carteira de couro. Dentro, uma identificação dourada da Polícia Federal. O nome Roberto Santos, o cargo diretor regional, a foto correspondente. O rosto de Oliveira empalideceu. Ele pegou a credencial, examinou mais de perto. Era genuína. O terreno sob seus pés estava começando a desmoronar. Eu pensei que... Você pensou que um negro num carro importado só poderia ser bandido? Roberto completou a frase. Sua voz ainda controlada, mas com uma firmeza que cortava. Oliveira engoliu seco. Não foi isso que eu... Roberto levantou a mão, interrompendo. Sargento Oliveira, eu me lembro quando comecei na PF. Sofri preconceito também. Mas sabe o que aprendi? Que nosso papel é proteger, investigar, não presumir. Seu papel era verificar uma suspeita. Não criar uma narrativa antes mesmo de ver os documentos. O rádio na cintura de Oliveira começou a crepitar. Unidade 205, qual o status da ocorrência? Temos um registro de abordagem na Afonso Pena. Oliveira olhou para o rádio, depois para Roberto, depois para as pessoas gravando ao redor. Percebia que tinha escolhas a fazer, todas elas ruínas.
Dispatch, aqui é 205, ele respondeu hesitantemente. Confirme dados sobre veículo placa. Ele olhou rapidamente para a placa do carro. TAS XY 1234. Modelo sedã preto. Do rádio, a resposta veio rápida. Negativo para roubo. Veículo registrado em locadora autorizada. Nenhuma pendência. Prossiga normal na operação. Oliveira fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, não conseguia mais encontrar o olhar de Roberto. Senhor, Dr. Santos, eu... Roberto estendeu a mão. Primeiro, minha credencial de volta. Oliveira devolveu a carteira. Suas mãos agora tremiam levemente. Roberto guardou o documento e voltou a olhá-lo. Sargento, eu vou fazer uma coisa que talvez você não esperasse. Não vou fazer queixa. Não vou reportar isso ao seu comando. Ainda. Os olhos de Oliveira se encheram de confusão e alívio mesclado com medo. Por quê? Roberto caminhou até o carro, pegou sua pasta. Retirou uma pasta alaranjada, cheia de papéis. Porque eu estava indo justamente para revisar casos de abuso de autoridade e racismo institucional na Polícia Mineira. Estava prestes a implementar novos protocolos de treinamento. Oliveira engoliu em seco. Eu não sabia... Não, você não sabia, mas isso não é desculpa. Roberto abriu a pasta, mostrando relatórios, gráficos. Esse documento aqui mostra que você não é o primeiro, nem será o último. O problema é sistêmico, mas começa com indivíduos. Tirou uma caneta e escreveu algo no canto de uma das páginas. Seu nome acabou de entrar no programa piloto. Vai participar de treinamento obrigatório sobre viés racial e conduta policial. Vai estudar casos, vai ter supervisão nas abordagens, vai aprender a verificar antes de agir. Rasgou a página e entregou a Oliveira. Isso é sua segunda chance, primeira e última que vai receber comigo. Oliveira pegou o papel com mãos trêmulas. Senhor, eu... Desculpa. Roberto se virou para as pessoas ainda observando. Para todos que gravaram, pode postar onde quiserem. Essa não é uma história para esconder. É uma história para mostrar por que precisamos de mudança real na nossa polícia. Voltou-se para Oliveira uma última vez. Ah, e sobre o carro, você tem sorte que eu realmente precisava de transporte hoje, porque seu comandante e eu vamos conversar sobre protocolos de abordagem às 14 horas, na sala de reuniões do 2º andar da PF. Espero que tenha se preparado para explicar este incidente. Com detalhes técnicos. Oliveira apenas acenou com a cabeça, completamente absorto. Roberto entrou no carro, ajustou o cinto, ligou o motor. Antes de sair, abaixou a janela mais uma vez. Ah, sargento, o protocolo 2751 não existe. Eu inventei para testar se você conhecia os regulamentos básicos da sua própria profissão. E com isso, Roberto dirigiu embora, deixando Oliveira parado na calçada, segurando um papel que determinaria o próximo rumo de sua carreira. Do outro lado do rádio, começaram a chegar atualizações sobre Roberto Santos, sua biografia, suas condecorações, seus 20 anos de carreira impecável. E, por último, a informação que fez Oliveira precisar se apoiar no carro para não cair. Atualização. Diretor Santos foi responsável por 3 comendas militares, por conduta exemplar e implementação de novos protocolos contra racismo institucional em Brasília entre 2018 e 2020. O sol estava mais alto agora sobre Belo Horizonte. Para a maioria das pessoas, apenas mais uma manhã de segunda-feira. Para João Oliveira, o dia em que sua visão de mundo começou a desmoronar. Enquanto Roberto dirigia para a sede da PF, pensava no treinamento que prepararia para Oliveira e outros oficiais. Não seria sobre punição, seria sobre percepção, preconceito e procedimento. Seria sobre transformar uma polícia para proteger todos, não presumir sobre alguns. Na sala de reuniões da PF, 14 horas em ponto, Oliveira apareceu pálido.
uniforme impecável, papéis impressos em mãos. Roberto o recebeu com um gesto para se sentar. Antes de começarmos, Roberto disse, quero que saiba que respeitaria se escolhesse outro caminho. Mas o fato de você estar aqui mostra que ainda há esperança para mudança na nossa corporação. E assim começou uma das mais importantes transformações já vistas na Polícia de Minas Gerais. Não com punições ou manchetes, mas com diálogo, aprendizado e a coragem de mudar padrões arraigados. Alguns meses depois, estatísticas mostraram redução significativa em abordagens policiais desnecessárias em comunidades negras. Oficiais começaram a relatar casos onde aplicaram novos protocolos sobre verificação adequada de suspeitas. João Oliveira tornou-se instrutor no programa, compartilhando sua experiência sobre como seus próprios preconceitos quase destruíram sua carreira e, mais importante, como ele aprendeu a ser um policial melhor, mais justo, mais humano. Roberto Santos continuou como diretor da PF, implementando programas que serviriam de modelo para outros estados. Sua abordagem: não esconder problemas, mas enfrentá-los com transparência, educação e consequências claras. Durante uma entrevista meses depois, Roberto refletiria: o racismo não desaparece com confrontos ou punições isoladas. Ele muda quando cada indivíduo começa a questionar seus próprios preconceitos e quando as instituições criam ferramentas reais para a transformação. E sobre aquele dia específico na Avenida Afonso Pena, foi um daqueles momentos onde o universo parece alinhar as coisas. Eu podia ter devastado a carreira daquele homem com uma simples ligação. Em vez disso, transformamos um incidente em oportunidade de mudança real. O verdadeiro poder não está em destruir, mas em reconstruir com sabedoria. A história se espalhou pelas corporações policiais de todo o Brasil. Não como um escândalo, mas como um caso de estudo. Documentários foram feitos, protocolos foram revisados. E, mais importante, conversas foram iniciadas em delegacias, quartéis e salas de aula sobre como o preconceito inconsciente afeta o trabalho policial. 5 anos depois, Oliveira seria promovido a tenente, especialista em relações comunitárias. Em seu primeiro dia na nova patente, encontraria Roberto numa conferência nacional sobre segurança pública. Doutor Santos, ele disse, estendendo a mão. Tenente Oliveira, Roberto respondeu, apertando-a firmemente. Como está o trabalho? Diferente, melhor, mais consciente a cada dia. E quanto ao senhor? Roberto sorriu. Ainda lutando a boa luta, ainda acreditando que mudança é possível, uma abordagem por vez. Caminharam juntos até o auditório. 2 homens cujos destinos se cruzaram numa manhã comum, criando ondas de mudança que começaram numa simples parada de trânsito. E assim, a vida provou, mais uma vez, que as maiores transformações frequentemente começam nos momentos mais inesperados. Nas situações onde preconceito e sabedoria se encontram, e sabedoria escolhe ensinar, não apenas punir. Os vídeos daquele dia ainda circulam nas redes sociais, não como entretenimento, mas como educação, mostrando que dignidade preservada pode ser mais poderosa que raiva expressada, que oportunidades para crescimento existem mesmo nos momentos mais tensos, e mais importante, que em cada interação humana temos escolhas. Podemos alimentar preconceitos ou questioná-los. Podemos perpetuar ciclos ou quebrá-los. Podemos julgar pela aparência ou buscar compreender pela essência. Roberto Santos continua seu trabalho, não apenas como oficial da lei, mas como agente de mudança social. Sua história pessoal, marcada por discriminações superadas e barreiras quebradas, servindo como inspiração para novos oficiais que entram na força policial. João Oliveira treina centenas de policiais anualmente, usando sua própria experiência como exemplo do poder transformador da autoconsciência e educação, continuada sobre viés racial.
Juntos, de forma indireta, construíram uma ponte entre os erros do passado e as possibilidades de um futuro mais justo. Porque no final das contas, a verdadeira justiça não está em fazer cair quem errou, mas em levantar com sabedoria quem ainda pode aprender. E é essa a lição que fica. Num mundo onde preconceito ainda mata, discriminação ainda fere e racismo ainda limita, pequenos atos de escolha consciente podem começar revoluções silenciosas. Revoluções que acontecem não com explosões, mas com transformações graduais, construindo dia após dia uma sociedade mais justa. Numa carta enviada a Roberto 3 anos após o incidente, Oliveira escreveu: Senhor, ainda penso naquele dia como o momento em que minha verdadeira carreira policial começou. Não a carreira que eu pensava ter, baseada em poder e autoritarismos, mas a carreira de alguém que realmente entende o que significa proteger e servir. Obrigado por me dar uma segunda chance antes mesmo que eu soubesse que precisava dela. Roberto respondeu: João, a segunda chance não foi um presente seu, foi um investimento no futuro que todos merecemos construir juntos. Continue sendo o exemplo do que nossa polícia pode ser quando escolhemos evolução sobre ego. O vídeo da abordagem continua viral, porque captura um momento raro, quando o poder não é usado para humilhar, mas para educar. Quando vítima se torna professora. Quando o erro se transforma em oportunidade, mas principalmente quando 2 homens, um negro, um branco, um diretor federal, um sargento militar, um com poder institucional, outro com poder da autoridade de rua, descobrem que suas diferenças podem servir como ponte para a compreensão mútua, não um abismo para perpetuar divisões. E assim, numa cidade que nunca para, numa avenida que testemunhou milhares de histórias, uma manhã comum tornou-se extraordinária. Não porque explosões aconteceram, mas porque quando poderiam ter acontecido, ambos os homens escolheram um caminho diferente. Um caminho que ainda reverbera em cada curso de formação policial, em cada discussão sobre relações raciais, em cada momento em que oficiais hesitam antes de presumir e decidem verificar antes de agir. O Brasil mudou um pouco naquele dia de manhã. E continua mudando, lentamente talvez, mas necessariamente, através de histórias como essas. Histórias que provam que quando dignidade encontra sabedoria, milagres cotidianos podem acontecer. Milagres que não fazem manchetes enormes, mas criam ondas duradouras. Ondas que tocam vidas, transformam perspectivas e, gradualmente, reconstroem uma sociedade. E tudo começou com uma simples pergunta que deveria ter sido feita primeiro. Senhor, me permita verificar sua documentação adequadamente? Mas às vezes é exatamente através de não fazer as perguntas certas, na hora certa, que aprendemos a importância de sempre fazê-las dali em diante. Se histórias como a de Roberto Santos te fazem refletir sobre poder, responsabilidade e transformação social, inscreva-se no canal para continuar acompanhando relatos que mostram como dignidade e educação podem vencer preconceito e injustiça. Porque acreditar em mudança real começa com ouvir as histórias daqueles que já a viveram e criaram pontes onde outros viam abismos.